Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. Talvez hoje você esteja escutando este Evangelho com o coração cansado de decisões adiadas. Você sabe que algo precisa mudar, mas continua empurrando para depois. A vida foi passando, as responsabilidades se acumularam e aquela voz interior que um dia chamou com força, agora parece distante. O Evangelho deste dia nasce exatamente nesse ponto silencioso da existência, onde Deus chama sem gritar e espera sem pressionar. Depois que João foi preso, Jesus volta para a Galileia e começa a anunciar algo simples e exigente ao mesmo tempo. O tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Não é um discurso longo, não há promessas fáceis, há um chamado direto, colocado no presente, não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, agora. Jesus caminha à beira do mar, não entra em palácios, não procura pessoas influentes. Ele passa onde a vida acontece todos os dias, entre redes, barcos, trabalho repetitivo, cansaço acumulado. É ali que Ele chama. Isso revela como Deus age. Ele não espera que a vida esteja perfeita para entrar. Ele se aproxima no meio da rotina. Simão e André estão lançando as redes. Não estão procurando Jesus, estão apenas trabalhando, e Jesus passa. Ele não começa explicando tudo, não pede garantias, diz apenas uma frase que muda uma vida inteira: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse convite não elimina o passado, mas o transforma. As redes que antes garantiam o sustento passam a simbolizar uma missão maior. Deus não despreza o que fomos, Ele ressignifica, Ele não apaga a história, Ele a amplia. Talvez hoje você sinta que sua vida ficou reduzida ao necessário: trabalhar, cuidar, resolver, sobreviver. O Evangelho não critica isso, mas ele pergunta se o coração ainda escuta quando Deus passa, porque Deus continua passando. Muitas vezes, porém, estamos ocupados demais para perceber. Simão e André deixam imediatamente as redes e seguem Jesus. Essa palavra imediatamente não fala de impulso cego, mas de prontidão interior. Há decisões que amadurecem em silêncio por muito tempo e se realizam em um instante. O coração já estava preparado. Quantas vezes Deus já passou pela sua vida e você sentiu algo diferente, mas deixou para depois, pensou que não era o momento, que precisava esperar mais um pouco. O Evangelho de hoje não condena essas hesitações. Ele apenas mostra que o reino acontece quando respondemos. Jesus continua caminhando e chama Tiago e João. Eles estão com o Pai consertando as redes. Aqui surge algo delicado. Seguir Jesus envolve vínculos, despedidas, mudanças que afetam outros. Eles deixam o Pai no barco, não por desprezo, mas por obediência a um chamado maior. Esse detalhe toca quem já viveu bastante. Com o tempo criamos laços fortes, responsabilidades que parecem impedir qualquer mudança. O Evangelho não ignora isso. Ele apenas mostra que Deus chama mesmo assim e que Ele cuida do que fica. Talvez você sinta que não pode mudar nada porque muita gente depende de você. O Evangelho não pede irresponsabilidade, ele pede discernimento. Às vezes seguir Jesus não é sair de lugar, mas mudar o centro do coração. Jesus chama pessoas comuns, pescadores, gente simples, gente cansada. Ele não exige currículo espiritual, ele não pergunta se são dignos, ele chama. Isso revela um Deus
que acredita mais em nós do que nós mesmos. Esse chamado não acontece apenas uma vez na vida. Ele se renova em cada etapa. Há um chamado da juventude, outro da maturidade, outro do tempo em que já não temos a mesma força, mas temos mais profundidade. O Evangelho continua chamando. O Evangelho de hoje nos convida a perguntar com sinceridade: quais são as minhas redes? O que me prende? O que me dá segurança, mas também me limita? Deus não arranca nada à força, Ele convida. A resposta é sempre livre. Talvez hoje você não consiga deixar tudo imediatamente, e está tudo bem. Seguir Jesus começa com um passo interior, uma escuta, uma abertura, uma decisão silenciosa. Permaneçamos com esta palavra. O tempo se cumpriu. Deus passa novamente à beira do nosso mar interior e Ele continua chamando. Converter-se no Evangelho não é apenas mudar comportamentos, é mudar o centro. É deixar de viver apenas reagindo às necessidades e começar a responder a um chamado mais profundo. Muitas pessoas chegam a uma fase da vida em que já não cometem grandes erros, mas também já não escutam grandes convites. O chamado de Jesus acontece no meio do trabalho, isso é fundamental. Ele não chama os discípulos quando estão rezando, nem quando estão disponíveis. Ele chama quando estão ocupados, cansados, concentrados no necessário. Isso nos ensina que Deus não espera que organizemos a vida para então nos chamar. Ele chama dentro da vida desorganizada mesmo. Quantas pessoas dizem que não tem tempo para Deus? O Evangelho responde sem acusar. Deus entra justamente onde o tempo parece não existir, à beira do mar, no barulho das redes, no esforço repetitivo. O chamado acontece no real, não no ideal. Simão e André escutam um convite que não explica detalhes. Jesus não diz para onde vão, quanto tempo vai durar, como será o sustento. Ele diz apenas: vinde após mim. Seguir Jesus exige confiança antes de clareza. Isso assusta quem sempre precisou controlar tudo. Com o passar dos anos, o medo do desconhecido cresce, a juventude arrisca mais, a maturidade calcula. O Evangelho não condena essa prudência, mas convida a não deixar que ela se transforme em fechamento. Há riscos que não são imprudência, são fidelidade. Deixar as redes não significa desprezar o trabalho, a história, o esforço de uma vida inteira. Significa não permitir que isso se torne absoluto. As redes sustentam, mas também prendem. Elas garantem segurança, mas podem limitar horizontes. O Evangelho nos pede discernimento, não fuga. Talvez hoje você esteja segurando redes que já não dão o mesmo sentido, mas ainda dão segurança. Há um conflito silencioso aí, porque soltar dói, mas continuar pode doer mais ainda. O Evangelho não força a escolha, mas ilumina a possibilidade. Tiago e João são chamados enquanto consertam as redes. Isso é muito simbólico. Consertar redes é cuidar do que já foi usado, do que já se rasgou, do que já precisou de reparo. Quantas vezes estamos assim, tentando consertar o passado, ajustar erros, remendar relações, enquanto Deus chama para algo novo. Eles deixam um pai no barco. Essa imagem é delicada e profunda. Seguir Jesus não significa abandonar afetos, mas reorganizá-los. Há momentos em que precisamos sair de certas dinâmicas familiares, de certos papéis fixos, para crescer espiritualmente. Isso gera culpa, medo, resistência. O Evangelho não romantiza essa dor. Ele apenas mostra que Deus chama, mesmo quando a decisão é difícil, e que Ele cuida daqueles que ficam. A obediência a Deus não destrói vínculos verdadeiros, mas os purifica. Talvez você sinta que não pode mudar nada porque seria egoísmo.
O Evangelho nos ajuda a discernir há diferenças entre egoísmo e fidelidade, entre fugir e responder. Nem toda permanência é amor. Às vezes é medo disfarçado. Jesus não chama especialistas, Ele forma. Não chama prontos, Ele acompanha. Isso é profundamente consolador para quem sente que já não aprende tão rápido, que já não acompanha tudo, que já não se sente capaz. O Evangelho afirma que a capacidade nasce no caminho. Pescadores de homens não é uma profissão técnica, é uma missão relacional. É aprender a olhar pessoas com outro olhar, escutar mais, julgar menos, acompanhar, testemunhar. Isso não exige juventude física, mas disponibilidade interior. Talvez hoje o chamado de Jesus não seja para mudar tudo externamente, mas para mudar a forma como você vive o que já faz. Trabalhar com mais sentido, cuidar com mais presença, rezar com mais verdade, escutar com mais paciência. O reino de Deus se aproxima quando permitimos que Deus entre naquilo que parecia apenas rotina, quando o trabalho deixa de ser apenas sobrevivência e se torna lugar de testemunho. Quando a casa deixa de ser apenas espaço funcional e se torna lugar de acolhida. Esse chamado também provoca medo, porque seguir Jesus significa perder certas ilusões, significa aceitar que nem tudo será como imaginamos, significa confiar mais do que controlar. O Evangelho não esconde isso, mas mostra que a vida ganha profundidade. Pense novamente na vida concreta. Antônio Ribeiro, que citamos antes, percebeu que seguir Jesus naquela fase da vida não significava fazer coisas extraordinárias, mas aprender a dizer sim de outra forma. Sim ao silêncio, sim ao serviço simples, sim à escuta, sim à fé cotidiana. O Evangelho não nos pede heroísmo, pede fidelidade. Não pede perfeição, pede disponibilidade. Não pede que entendamos tudo, pede que caminhemos. Talvez hoje você precise apenas reconhecer que Deus está passando novamente à beira do seu mar interior, que Ele continua chamando mesmo depois de tantos anos, que Ele não desistiu porque você adiou, que Ele não se cansou porque você hesitou. O tempo se cumpriu não como ameaça, mas como graça. Ainda há tempo, ainda há chamado, ainda há reino se aproximando. Permaneçamos com esta palavra. Ela continua trabalhando em silêncio, como o mar que nunca para de bater na margem, até que um dia algo dentro de nós esteja pronto para responder. Chegamos agora ao ponto em que o Evangelho deixa de ser apenas um relato de vocações antigas e se torna um espelho da nossa própria história. Depois do chamado, depois das redes deixadas, depois do passo dado sem todas as garantias, permanece a pergunta essencial: o que significa seguir Jesus hoje no tempo real da nossa vida? Seguir não é apenas caminhar atrás, é mudar a direção do coração, é permitir que outra lógica conduza as escolhas. Para muitos, o maior desafio não é abandonar algo visível, mas renunciar a seguranças interiores que se tornaram absolutas. O Evangelho não pede rupturas espetaculares, ele pede fidelidade cotidiana. Jesus não chama os discípulos para um momento de entusiasmo, ele os chama para um caminho com dias claros e dias confusos, com encontros e desencontros, com crescimento lento. O chamado não elimina a fragilidade, ele a atravessa com sentido. Talvez você esteja vivendo um tempo em que já não espera grandes mudanças. A vida parece organizada, previsível, às vezes cansativa. O Evangelho de hoje não despreza essa fase. Ele a honra como lugar de decisão, porque Deus chama também na estabilidade, não só na crise.
O reino se aproxima quando deixamos de viver apenas reagindo às exigências e começamos a responder ao que é essencial. Converter-se é isso. Não é virar a vida de cabeça para baixo, mas recolocar Deus no centro. Quando isso acontece, tudo ao redor encontra um novo equilíbrio. As redes deixadas pelos discípulos simbolizam aquilo que nos define por fora: funções, papéis, reconhecimentos, rotinas. Nada disso é mal, mas tudo isso pode se tornar prisão se ocupar o lugar do sentido. O Evangelho nos ajuda a discernir quando algo que sustentou passa a limitar. Seguir Jesus não é desprezar o passado, é ressignificá-lo. Os discípulos não deixam de ser pescadores, eles aprendem a pescar de outra forma. Assim também acontece conosco. A experiência acumulada não se perde, ela se transforma em sabedoria quando colocada a serviço do reino. Talvez hoje o convite de Jesus seja para uma mudança interior silenciosa: menos ansiedade, mais confiança, menos controle, mais escuta, menos pressa, mais presença. Essas decisões não aparecem nos grandes relatos, mas constroem uma vida mais verdadeira. O Evangelho também nos lembra que o chamado acontece em comunidade. Jesus chama mais de um, ninguém caminha sozinho. Mesmo quando a decisão é pessoal, ela encontra apoio no caminho compartilhado. Isso é importante para quem se sente isolado na fé. Muitas pessoas vivem a fé de forma solitária porque tiveram experiências difíceis, porque se decepcionaram, porque aprenderam a se virar sozinhas. O Evangelho não ignora essas feridas. Ele apenas recorda que o caminho se torna mais leve quando caminhamos juntos. Talvez hoje você precise permitir que alguém caminhe com você, escutar sem julgamento, compartilhar sem medo, rezar junto. O reino se aproxima quando a fé deixa de ser apenas esforço individual e se torna relação. Jesus não promete sucesso aos discípulos, promete sentido, não promete reconhecimento, promete presença, não promete ausência de cruz, promete companhia. Isso muda completamente a forma de viver as dificuldades. Com o passar dos anos, muitos aprendem a suportar a vida, mas desaprendem a esperar. O Evangelho reacende a esperança de um modo discreto. Ele não garante que tudo vai melhorar externamente. Ele garante que tudo pode ganhar significado. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Espera por uma resposta, por uma mudança, por uma confirmação. O Evangelho nos lembra que o chamado não elimina a espera, mas a transforma em lugar de maturação. Seguir Jesus também significa aprender a dizer não a certas vozes. Vozes do medo, da comparação, do desânimo. Significa confiar que o passo dado hoje, mesmo pequeno, é suficiente. O reino cresce assim como semente lançada na terra comum. Neste momento da oração, coloque diante de Deus as suas redes, não para se culpar, mas para discernir o que sustenta, o que prende, o que pode ser transformado. Deus não pede tudo de uma vez, Ele pede o passo possível. Se este Evangelho toca algo profundo em você, permita-se caminhar conosco diariamente na escuta da palavra. Muitos vivem o mesmo cansaço, as mesmas dúvidas, os mesmos chamados discretos. E, se desejar, deixe nos comentários a sua intenção. Colocar o coração diante de Deus também é um passo de seguimento. Que esta palavra continue ecoando durante o dia, lembrando que o chamado não termina com a idade, que o reino não se afasta com o tempo, que Deus continua passando à beira do nosso mar interior, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre as suas escolhas, sobre este tempo da sua vida, e permaneça para sempre. Amém.